Apresentamos o Rio Quinalha e vai nos oferecer uma conferência. Bem-vindo, Rio. Muito feliz de estar aqui com vocês e te ver, essa galera boa, muita gente. É muito bom estar aqui, sobretudo no Google Meet, porque eu vejo a cara de todo mundo, isso é ótimo. Às vezes a gente trabalha aqui nessa modalidade, não vê os outros é muito angustiante. E aqui eu estou vendo todo mundo e é quase igual. Não é igual, mas, enfim. Parece que está dando aula mesmo, assim, né? Presencial. Todo mundo está me ouvindo aí, né? Tá bom, é alto, tá? Tá tudo legal o som, né? O som tá bom. Seguinte, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu vou trabalhar o seguinte aqui. No mestrado e no doutorado, eu trabalhei os diálogos socráticos, digamos assim. No mestrado, eu trabalhei o Hipas Maior, no doutorado, eu trabalhei o Carneades e o Lax, né? Mas eu tenho o meu interesse pela filosofia em geral, assim, dentro da filosofia antiga, é geral, né? É amplo. Não só na filosofia antiga, eu trabalho numa instituição privada, então fez com que eu tivesse que aprender outros pensadores da modernidade, da contemporaneidade, e, enfim, isso me agregou competências, mas a minha paixão mesmo é a filosofia antiga, e são as questões ligadas, assim, às origens da filosofia antiga. Eu fiz uma arte 20 minutos antes de estar aqui, criei um título, por isso que eu peço desculpa que não tem um título certo essa fala, né? Eu intitulei como Antes da Origem, né? Porque eu vou trabalhar aqui para vocês, eu vou tecer algumas considerações gerais, testar uma possibilidade interpretativa, espero que vocês façam perguntas depois, né? Sobre a relação da filosofia grega, da filosofia antiga, e a sabedoria, e as origens xamânicas da filosofia antiga. O que eu estou dizendo aqui é que a filosofia que nós estudamos seria uma espécie de decadência. Eu vou tentar lançar luz aqui sobre um período anterior à filosofia. Um período ligado aos mistérios, ligado ao xamanismo. E, partindo desse pressuposto, eu vou falar de muita coisa. Vou falar da tradição judaico-cristã, da tradição helênica, vou falar de Platão, vou falar de Sócrates, vou falar do Fédero, vou falar da República, vou ficar mais ou menos naquele ambiente. Tá? Eu venho estudando muito um autor que se chama Giorgio Colli. A minha formação foi na Itália, fiz a graduação na Universidade de Roma, e tive a oportunidade de conhecer, de entrar em contato com o pensamento da filosofia de alguns italianos, e eles são fantásticos, né? O pessoal aí já conhece, já estudou. Traduziu Franco Trabatoni, que é um texto chamado Platão, pela Ana Bloom, né, do Arcai, do grupo de pesquisa Arcai, para quem tiver interesse também procure lá, que é muito bom o texto. E eu estudo um autor que chama Giorgio Colli. Giorgio Colli é muito famoso para quem estuda Nietzsche. Giorgio, sabe que a escola nietzschiana, a mais importante é a italiana, não é a alemã, né? O do Giorgio Colli e do Massimo Montinari, os dois caras que mais sabem de Nietzsche, assim, grande referência mundial do Nietzsche. E o Giorgio Colli, antes de estudar o Nietzsche, é um professor também de filosofia antiga. E ele tem 3 tomos sobre chama Sabedoria Grega, Sabedoria Grega. E no tomo 1, ele vai falar sobre isso, eu vou falar mais ou menos o que ele fala lá, algumas teses que ele introduz lá, e a partir de lá vou juntando. Vocês sabem como funciona o processo de criação. Né? O processo de criação se aprende também por mimesis, né? O Platão já ensina isso a gente, né? Vocês que estão aí estudando filosofia, fazendo mestrado, um doutorado, não se acanhem em copiar os grandes pensadores que vocês admiram, porque se aprende também por mimesis e não é plágio, você primeiro copia, depois cria em cima da cópia e aquilo vai tomando a sua forma e aquilo vai se transformando em você, mas é importante, as coisas não acontecem do nada, não vem do ex nihilo, e vem a inspiração. É muito trabalho, imitação, enfim, trabalho duro. Então, eu parto do Giorgio Colli e depois coloco todos os meus estudos aqui. Entendeu? Bom, é isso. Eu queria começar dizendo o seguinte, para a gente entender o que eu chamo de sabedoria grega, a gente tem que eliminar o cristianismo. Para entender o que é a filosofia, essa sabedoria grega, o primeiro passo que eu dou é um processo de eliminação do cristianismo. Não porque o cristianismo seja uma coisa terrível,
uma coisa terrível, abominável, ou coisa do gênero, né? É porque o cristianismo não é só uma religião, o cristianismo é uma psicologia coletiva. É uma psicologia coletiva, é uma atitude psicológica que acredita no futuro, né? Isso é o cristianismo. É uma psicologia coletiva, uma atitude psicológica coletiva que acredita no futuro, né? O cristianismo, existe uma tripartição do tempo, digamos assim, a gente pode pôr assim, podia ser melhor, mas o que me vem agora para falar é assim do tempo, ou seja, que o passado é o pecado original, né? O pecado é dor, é culpa, né? O presente é expiação, né? E o futuro é salvação. Né? Então, o cristianismo é uma psicologia, não é só uma religião, é uma psicologia coletiva que acredita no futuro e que vê o futuro com otimismo, né? Do mesmo jeito é a ciência ocidental é um cristianismo laico, né? A gente tem um passado de degrado, de estradas esburacadas, entendeu? O presente dos caras trabalhando, criando ponte, para um futuro de progresso, de recapeamento da estrada, de ponte, né? Então, a ciência ocidental respeita a mesma estrutura do cristianismo. Então, a ciência é um cristianismo laico, digamos assim, né? É assim também a psicanálise. Se a gente pegar toda a psicanálise, a psicologia, um passado de trauma, um presente de terapia, um futuro de cura, né? É assim o marxismo. O marxismo é muito mais... Marx é muito mais cristão do que não pode imaginar, né? Um presente de desigualdade social, um futuro de trabalho, de luta e um futuro de salvação, né? O proletário, essa coisa toda. Então, o que eu quero dizer é que tudo no Ocidente é cristão. O cristianismo não é só uma religião, não é só uma igreja que quer. Tudo no Ocidente é cristão. E por que a gente tem que eliminar o cristianismo se a gente quiser entender minimamente essa cultura, essa sabedoria grega? Porque o Ocidente, inclusive, digamos assim, o lado mais avançado do mundo, justamente porque é cristão e justamente porque acredita no futuro, né? Se acredita no futuro, na ciência, nas guerras e tudo mais, digamos, o Ocidente é mais envolvido que o Oriente em alguma medida, justamente por o cristianismo estar no substrato. E por que a gente tem que eliminar o cristianismo? Porque a cultura grega não. A cultura grega não respeita essa ordem, né? A cultura grega não vê o futuro como uma salvação, não vê o futuro como otimismo, né? Inicialmente eu estou falando de cultura grega em sentido geral, mas na medida que eu vou caminhando, acho que eu vou tentar separar alguns períodos, digamos assim. A cultura grega não. Para entender os gregos, então a gente tem que desmontar o cristianismo, porque para o grego, a cultura helenística, diferente da cultura judaico-cristã, o futuro não é salvação. Não existe futuro do ponto de vista otimista, né? Eu parto da estrutura exildiótica, né, do mito das raças, né, da decadência da raça, né? Então, para o grego, existe uma decadência, né, da Era de Ouro até, né, a quinta raça, né, e não tem volta, né? Ninguém se espera que volte a Era de Ouro. E essa é uma estrutura fundamental para a gente entender onde a gente está transitando, né? Quando a gente percebe que uma cultura não acredita no futuro com otimismo e vive o presente, que tem a noção da sua mortalidade, né? Em grego, antropos é um conceito, digamos assim, que nem sempre foi usado para referir ao homem, né? Em Platão e Homero, a gente tem aner, brotós, tinetos. O homem é chamado de mortal, né? Porque ele tem consciência da sua própria mortalidade. Não é um homem, é um mortal. É um brotós, é um tinetos, né? Thanatos, né? De morte, né? Então, quando a gente percebe que uma cultura pensa e sabe, tem a consciência que só existe uma vida, né? A gente é uma chave de leitura imensa para se entender a greceidade, né? Para se entender a criação da arte, a criação da arquitetura, da filosofia e também das guerras, né? Das guerras, né? Porque para o grego só tinha uma situação, expansão, né? Uma cultura pirata, de guerra, que expandia, só tem uma vida mesmo, então eu detono tudo, né? Eu detono tudo. Isso é uma chave de leitura interessante. É nessa base que eu paro, né? A filosofia seria uma decadência, né? A verdadeira sabedoria não retorna. Eu separo filosofia de sabedoria, né? Então, a filosofia no início foi uma sabedoria e depois se transformou numa filosofia. E o filósofo parte daí dessa insuficiência de tentar alcançar de novo uma base de sabedoria, mas ele nunca chega, porque o filósofo não é sábio, ele é um filosofos.
Platão é interessante nesse contexto, porque nessa minha leitura, o Platão é uma espécie de ponte, onde no início dessa ponte, a gente teria justamente uma conservação dessa verdadeira sabedoria. Na medida que o Platão, em muitos textos, está ligado aos mistérios eleusinos, às referências místicas, a figuras de linguagem que fazem referência ao misticismo, enfim, sinestesias em gerais. Você pega o Fedro, por exemplo, um texto extremamente místico, né? Por outro lado, na outra ponte de Platão, a gente tem, digamos assim, as bases da estrutura filosófica propriamente dita, que Aristóteles depois vai partir e vai construir, digamos assim, a filosofia. Então, a minha tese é polêmica, é provocativa para a gente discutir depois, que a filosofia começaria a partir de Aristóteles, propriamente dita, entendeu? A filosofia é uma técnica, né? E uma técnica não é uma sabedoria. A filosofia é uma técnica. E a sabedoria é muito mais do que uma simples técnica. Se a gente pegar Ésquilo, por exemplo, a gente pegar o Ésquilo naquela tragédia que todo mundo conhece, Prometeu acorrentado, né? Uma hora o coro vai, Prometeu dar o fogo aos deuses, né? Aos homens, né? E aí o que acontece? Ele dá o fogo aos homens, né? O fogo a gente pode entender como técnica, essa é a minha chave que eu estou dizendo aqui, né? Só que a técnica não é o topo, não é o topo do conhecimento. Acima da técnica existe uma coisa que chama ananke, que é a necessidade. É uma outra coisa. Né? Um trecho interessante da tragédia aqui que eu me permito aqui mostrar para vocês. O coro vai dizer assim, Prometeu, que fosse de certo além daquela oposição. Aí o Prometeu diz, sim, curei os homens de preocupações da morte. O coro diz, que remédio achaste para este mal? O Prometeu diz, alojei neles cegas esperanças. Né? Aí o coro diz, foi muitíssimo útil para os mortais. Ou seja, a técnica, ela não salva o homem de tudo. É simplesmente uma estrutura, um ponto onde o homem vai usar a técnica para tentar ter falsas esperanças de obter uma certa sabedoria. Acima da técnica existe uma coisa chamada ananke, que é a necessidade. E ali não tem como, é muito maior do que qualquer estrutura técnica. Quando eu falo de sabedoria grega, eu falo o que eles entendiam como sabedoria. Sabedoria grega é uma habilidade técnica, é uma sabedoria de vida, é uma prudência política, né? O sábio grego não é sábio em alguma coisa e não sábio em outra coisa, ele é sábio no sentido lato, ele é sábio absoluto, né? Possui uma excelência no conhecimento. Eu estou dizendo desses caras, e a filosofia seria algo posterior a isso. Quando eu falo desse sábio, eu estou dizendo de personagens como Empédocles de Agrigento, como Parmênides, personagens que andavam de capa, de coroa na cabeça, que se jogavam dentro de vulcão, que dizia que fazia parar de chover, fazer ventar. Isso é coisa que está nos textos. Né? Existiu isso antes da filosofia, e Platão é uma espécie de ponte. Platão parte do pitagorismo, dessa situação misteriosa da filosofia, dessa origem xamânica, desse misticismo, podemos assim dizer, e na outra ponte da ponte do estilo platônico, a gente tem uma estrutura mais lógica. Né? Porque o Platão não é só o pensador que conserva o misticismo helênico, xamânico. Ele é também, digamos assim, o criador de uma língua lógica, por outro lado. Não tem como achar uma univocidade na obra de Platão, né? Isso aí todo mundo aí sabe, né? Não tem como. Platão ocorre talvez estudar cada diálogo de maneira separada, porque existem muitas contradições, né? No texto, né? Muita coisa. Eu falo uma coisa, num próprio diálogo ele fala uma coisa, nega uma coisa. O Fedro, por exemplo, Sócrates inicia o Fedro negando totalmente o mito, dizendo que é uma coisa ridícula, né? E depois de 3 passos ele começa a apresentar mitos, entendeu? Então, em Platão tem muita incoerência, né? Incoerência não é uma palavra boa, mas é uma fonte, é um oceano de coisas, né? Então tem muitos momentos diversos. Se por um lado Platão conserva esse saber místico, por um lado, digamos assim, ele cria uma língua lógica. A filosofia, a partir do momento que Platão, digamos assim, cria o hiperurânios, né? Que é o local, né, onde as ideias, né? Então, o que o Hiperurânios é? É um grande laboratório de construção do saber, né? É um grande laboratório de organização do saber.
Ali, nesse hiperurânio, segundo Platão, que está nos Diálogos da Maturidade, ocorre o quê? Uma distribuição das ideias em gêneros e em espécies. Né? As ideias ali são separadas em gêneros e espécies. Nesse sentido, quando você começa a trabalhar dinâmicas de identidade e diferença entre as ideias, você cria uma espécie de laboratório, né? Onde é trabalhado ali uma espécie de... construído ali uma língua lógica, onde você vai localizar o que é idêntico e o que é diferente. Né? É as bases da estrutura lógica do ponto de vista linguístico, do ponto de vista ontológico, epistemológico e, consequentemente, linguístico. Está tudo ali trabalhado em Lúcia, digamos assim, em Platão. Aristóteles vai partir dessa visão também e vai construir toda a sua lógica, que todo mundo conhece. Né? Então, o que acontece? Isso é interessante. Então, o Platão tem essa visão que eu mostro para vocês, uma espécie de ponte. De um lado, ele conserva um saber místico, onde ocorre digamos assim, dinâmicas poéticas, onde ele não se importa com a precisão da língua, ou seja, existe ali polissemias, etc. E, por um outro, a gente tem uma construção de uma língua lógica. Então, o Platão é desse tamanho, muito grande. Né? O que o George Colley diz é interessante, porque ele diz que ocorre o que o Aristóteles teria falsificado esse primeiro pensamento. Teria ocorrido uma falsificação aristotélica desse pensamento místico, xamânico, pré-platônico. Aristóteles teria falsificado isso, e depois a filosofia hegeliana teria retomado essa falsificação. Né? Então, isso é muito interessante. Talvez porque, pela dificuldade que Aristóteles tinha, e também a tradição hegeliana, de acomodar, né, esse pensamento remoto, arcaico, xamânico, né, original, aos problemas do homem moderno, do homem contemporâneo. O que acontece? Aldão, eu vou até às 3h30, é isso? Fica à vontade. Fica à vontade. Tá bom. Começou às 2h30, você pode ir até às 4h. Começou mais ou menos 2h20, não é isso? 2h15, né? Sinta-se à vontade. Tá, eu vou até onde eu vou aqui, depois a gente conversa, porque acho que vai ter bastante coisa para a gente conversar depois. O que acontece? O que eu estou dizendo aqui para vocês, meus amigos, é que eu parto de eu experimento aqui uma estrutura, né? Uma estrutura triangular, digamos assim, desses saberes, né? Uma concepção triangular dessas dinâmicas intelectuais, onde eu ponho a filosofia na base, ponho a poesia no centro e ponho a verdade no topo dessa pirâmide. A gente depois tem que discutir o que é esse conceito de verdade, entendeu? Mas é o conceito de aletheia, né, que a gente vê na tradição. Filosofia na base, a poesia no meio e a verdade em cima. Ou seja, a poesia estaria mais próxima da verdade do que a própria filosofia. A filosofia seria uma espécie de ponto mais distante da verdade. O que acontece? Existe aqui, do ponto de vista da produção filosófica, né, a gente tem um conceito que eu vou escrever no chat aqui para vocês, que se chama singrama. Singrama seria o tratado filosófico. O Aldo, por favor, que é um professor imenso, um tradutor de grego, se eu estiver errado, ou se puder melhorar isso que eu falo, só pode falar. Se estiver errado, pode falar também, sem problema. Filosófico. Podemos dizer singrama como tratado filosófico, Aldão? Ou você esse conceito ainda não... Você com certeza conhece, né? Você pode usar. Você está se referindo a quê exatamente? Estou me referindo a um trecho da Carta Sétima, onde Platão critica a escrita e diz que a filosofia não está na escrita, e ele se refere a acho que esse sim é um conceito de sincronização, né? Então, grama seria junção de escritas, né? Então, ele critica aquele rei, né, o tirano que estava se achando filósofo, né, e tinha escrito um texto, né? Sim. E ele mostra exatamente o contrário, né? Aquela questão da palavra viva, da viva vox, né? Isso. Então, eu estou postando aqui para quem quiser ter essa referência, está na Carta Sétima de Platão, vai de 341 BD,
onde ele critica, digamos assim, a escritura, que ele vai retomar essa crítica depois no Fedro, né? Mas ele critica, ele diz que as coisas de que mais importam, o que ele chama de protata prota, ou seja, a teoria dos princípios em Platão, nunca estaria, nunca esteve, nunca poderia estar inscrito, né? E aí abre todo um universo das agrafa dogmata, né, das doutrinas não escritas, né? Eu quero dizer com isso, eu não quero entrar nessa seara que é muito grande, essa escola de tudo, não, essa coisa toda. O Singrama é o tratado filosófico, coisa que o Platão nunca fez, de fato. Platão nunca escreveu um tratado filosófico. O que a gente tem em Platão é muito difícil de definir, né? A gente tem uma literatura filosófica, talvez, poesia filosófica, uma teatralização da filosofia, ou até mesmo em textos como o Fedro, que eu ando trabalhando com mais proximidade, eu tenho o que eu posso chamar ali de simbolismo literário. A gente tem um simbolismo literário importante ali no Fedro, entendeu? O que é o simbolismo literário? É claro que é um anacronismo, não existe, isso é posterior, esse conceito de simbolismo literário. Mas eu coloco ali no Fedro, eu acho que cabe, no sentido que no Fedro é repleto de elementos místicos, né? Repleto de figuras de linguagem, de metáforas, né? De metonímias, de sinestesia, ou seja, que expressam figuras de linguagem que expressam percepções sensoriais, né? O Fedro tem um prólogo único, né? Eles estão andando no rio e ele vai descrevendo todas as sensações. Então, em Platão a gente não tem tratados filosóficos, como a gente vai ter no que eu digo na construção da filosofia provavelmente dita em Aristóteles. Em Platão não tem tratados filosóficos. E o tratado filosófico é o texto, né, central do que a gente pode chamar de filosofia. Em Platão a gente tem muito mais do que tratados filosóficos. Temos poesia literária, temos teatralização, temos ironia, né? Temos bufonaria, né? O Platão escreve seus diálogos porque ele, depois da morte de Sócrates, fez as viagens que fez, e na Sicília, em Siracusa, ele entrou em contato com um cara que chama... como que é Dion? Não, Dion é um tirano que o Aldo falou. Esqueci o nome do cara. Era um cara que escrevia farsas. Né? Sófron. Ele escrevia o que é chamado de mimos. Mimos o que eu posso dizer o que era mimos naquela época? Era um cara que tocava violão, por assim dizer, mas não era violão, era um instrumento de lá, que não sei o que era. E tinha um casal, sobretudo uma mulher e um homem, e faziam, digamos, uma teatralização vulgar em festas, tipo, o cara tocava violão, ou ele beijava ela, aí dava um tapa na cara, levantava a saia, acho que usava saia, não sei se usava saia, mas era uma coisa desse tipo, jogava uma palhaçada, né, mimos, né? Platão entrou em contato com esse tipo de literatura na Itália, adquiriu o escrito desse cara e trouxe para Atenas, e dormiu com esse mundo criado mudo a vida toda, e a partir disso que ele começou a escrever diálogo. Então, o diálogo de Platão, a gente não nega só o tratado, como a gente tem teatralização da filosofia, e muita ironia também. Para quem tem contato com o texto de Platão, percebe a ironia. A ironia é um conceito nobilíssimo, né, que o Platão usa e abusa. Né? Eu tenho toda uma leitura da República sui generis, porque eu acredito que ali existem teses muito irônicas, digamos assim, na medida que o Platão abole o oikos, põe em patamar de igualdade homem e mulher, fala que os homens e as mulheres podem ir para o exército e vão para a academia malhar pelados, essa coisa toda. Tem muita ironia no texto de Platão, porque o ironista é aquele que dá com uma mão e tira com a outra a todo momento, né? E a ironia é algo muito nobre, pessoal. Se vocês verem até na literatura, né? É difícil definir perfeitamente o que é ironia, né? Mas se vocês olharem a grande literatura, por exemplo, sei lá, pega o Huxley, Admirável Mundo Novo, coisa assim, o absurdo também faz parte da ironia em algum modo, que eu não sei precisar, entendeu? É aquela coisa que você vai vendo algo absurdo e você não consegue deixar isso de lado. É uma espécie de massa, uma espécie de energia que eterniza algumas literaturas. As maiores literaturas são absurdas, tem muito, repletas de absurdo e também de ironia. E Platão tem muita ironia dentro. E às vezes o pessoal leva muito a sério, quando a questão é irônica, muitas vezes. Né? Que tem que levar a sério também, mas não ao ponto de querer construir uma cidade de filósofos, digamos assim. Né?
A filosofia vai contra o poder. Não pode existir uma Calípolis, como Platão tem. A filosofia e poder sempre representam dois polos distintos. Se o filósofo tiver o poder, ele não é mais filósofo. E se o poder tiver filosofia, não é mais poder. Então, isso é um trabalho que tem que ser desenvolvido. Eu desenvolvo isso no curso da República. Mas percebe que essa coisa do governo dos filósofos é uma... Entendeu? Muitas, inclusive na terceira onda, isso é a terceira onda que Sócrates vai falar, ele vai falar assim, muitos vão rir do que eu vou dizer agora. Então, até que os filósofos não sejam governantes, ou se os governantes se transformem em filósofos, isso não vai dar nada certo. E ele antecipa, antes de falar isso, que todos vão dar risada disso. Entendeu? A filosofia não é o lugar da verdade. Não é o lugar da verdade. A poesia seria, nessa tese que eu começo a trabalhar aqui, o lugar mais próximo da chamada verdade. Por exemplo, a gente vê na literatura de Platão diversos Sócrates. As figuras de Sócrates são variadas. A gente tem um Sócrates severo da República, a gente tem um Sócrates irônico do Hippias Maior, do Mênon, etc., e vários outros. A gente tem um Sócrates primaveril, bebedor de vinho, erótico, do banquete. E a gente tem um Sócrates, digamos assim, místico, um Sócrates moribundo, né? Do Críton, do Fédon, né? E um Sócrates místico, do Fédon, por exemplo. Um Sócrates ainda, que existe uma outra máscara de Sócrates. Né? Um Sócrates que eu diria, de maneira polêmica, não um filósofo, mas um filoteamon, né? Um amante do espetáculo. Né? Na República a gente tem um Sócrates, na República I também, a gente tem um Sócrates amante dos espetáculos. Né? Um Sócrates que inicia o texto de Platão descendo no Pireu para assistir o espetáculo, né, da procissão noturna a deusa Trácia, Dendes. Né? Então, um Sócrates amante do espetáculo. Isso fica claro na República I, quando Sócrates desce ao Pireu. Né? Quando Sócrates desce ao Pireu, ao contrário do que muitos dizem, já vê Sócrates como um filósofo, Sócrates ainda em República I não é um filósofo. Né? Sócrates é um amante do espetáculo, não é um amante de sabedoria, um amante do espetáculo. O primeiro movimento que ele faz para descer ao Pireu, quem foi a Atenas sabe que o Pireu está abaixo, no nível do mar, é um porto. Né? Então, o Sócrates ele faz esse trabalho de descida, né? O movimento de ascese, né? Não, de discese, né? Que é chamado de catabases, né? Desciam até o Pireu. Né? E é interessante porque o Platão, nessa leitura que eu faço, ainda retomando os elementos xamânicos e místicos da filosofia, das origens do pensamento, Sócrates faz ali uma descida iniciática. Né? Esse movimento, essa metáfora espacial de descida, metáfora não, que ele desce mesmo, né? Essa descida ao Pireu é uma espécie de... está apontando, digamos assim, para uma dinâmica iniciática. É uma descida aos ínferos, né? E isso está completamente em sincronia com a tradição xamânica, né? Em Parmênides, em Empédocles, vai de Pitágoras até Parmênides, passando em Empédocles, uma tradição xamânica do mago, né? Do jovem Couros, né? Do jovem que iniciado, que desce dos ínferos de algo para obter alguma coisa e depois faz um trabalho ao contrário. Né? Quem desce, né, é um homem sempre excepcional, né? Digno de uma iniciação, é um poeta xamã, entendeu? É um jovem do poema de Parmênides, entendeu? Quem desce, quem faz viagens interestrelares, como no poema de Parmênides, né? Num carro alado, é um jovem excepcional, um poeta xamã, que vai em busca de uma verdade. Né? Não é o sábio que obtém uma sabedoria, é um iniciático. Né? E quem faz esse trabalho de catabases, depois volta para um trabalho de anabases, de subida. Né? Anabases inicialmente vem num texto de Xenofonte. Né? E Xenofonte foi um historiador, mas também foi uma espécie de mercenário. Ele viajou com o filho de Dário, né? com Xerxes, né? Com Ciro. Né? Então ele, enfim, quando Dário estava morrendo, né? O Xenofonte, o Ciro, estava ali naquela região perto ali da Jônia, ali perto da Grécia. Xenofonte foi lá, não sei por que motivo, acho que tinha. E aí ele foi com a tropa de Ciro
até Dário. Então, Anabásis quer dizer uma viagem da costa para o interior. Né? Anabásis é um movimento ao interior. Né? Só que, nesse sentido, ele pode ser uma subida. Catabásis é uma descida, Anabásis é uma subida. Então, quem faz um trabalho, o jovem poeta iniciático que faz um trabalho de descida, sempre some. E é só na subida que a filosofia pode virar a acontecer. A filosofia é um trabalho posterior. Anterior à filosofia, a gente tem um trabalho de iniciação. Né? A filosofia, digamos assim, aqui é um instrumento do raciocínio, entendida tradicionalmente, como a gente pode entender filosofia, como a gente entende estudando filosofia. Todos os caras que vocês estudam aí, que a gente estuda. Né? É um instrumento do raciocínio. É um tipo de logos. É um tipo de logos que eu posso aproximar ao logismos. O que é um logismos aqui que eu entendo dizer? Eu entendo dizer o logismos como um encadeamento de raciocínios. Um raciocínio encadeado, uma dinâmica proposicional. Isso é um tipo de logos que a filosofia representa de maneira plena. O filósofo é o quê? É um atento examinador. Né? É um atento examinador do percurso do pensamento. O filósofo tem que ficar atento a como o pensamento se discorre, aos percursos, às curvas que o pensamento faz. Né? E tentar eliminar o quê? Polissemias, incoerências linguísticas, dinâmicas ilógicas. Isso é que o filósofo faz. E só faz isso porque Aristóteles criou, né, a partir do laboratório platônico, ontoepistemológico do Império Urano, Aristóteles cria uma filosofia da linguagem, uma lógica. Né? E a partir dessa tradição aristotélica, a gente tem o filósofo como um trabalhador atento do raciocínio, entendeu? Um que segue uma precisão linguística a partir da teoria do princípio de não contradição, que Aristóteles faz, entendeu? Sistematiza, né? Então, a partir desse princípio de não contradição, a partir dessa precisão linguística, o filósofo começa a usar o logismos, encadear o pensamento e fazer o raciocínio. Mas isso é só um logos. Porque em Platão, sobretudo no Fedro, que é uma texto de referência, a gente tem em Platão a gente tem muitos distanciamentos dessa lógica. Percebe? É difícil determinar Platão. Percebe? Toda vez que eu falo em Platão, pensa em Platão como uma ponte. De um lado, eu estou falando do primeiro lado da ponte platônica. Do outro lado, a gente tem realmente dinâmicas que antecederam essa sistemação aristotélica. Né? Lógicas. Né? No primeiro Platão não, porque não é só o Platão de Socrático, é um lado da ponte platônica. Eu preciso achar uma imagem melhor para isso. Então, em Platão, esse segundo logos, o primeiro logos é esse logismos, a gente tem um segundo logos, um outro logos, que é chamado em Platão de eidola legúmena. Né? Eidola legúmena eu posso traduzir como palavras-imagens. Né? Imagens de palavras que criam imagens de palavras. Né? E quem usa imagens a partir de palavras é o sábio. Né? No mito, no poema. O sábio, o poeta, o sábio, né? O xamã usa e abusa de imagens linguísticas. Né? Então, percebe? Existe um primeiro logos que representa a filosofia, que é esse encadeamento de argumento. Agora, a dinâmica de criar imagens com palavras não pertence só ao filósofo, também pertenceria ao poeta, sobretudo ao poeta. Né? E o poeta não respeita a lógica. Não necessariamente respeita a lógica. Ele tem uma liberdade para usar a linguagem diferente. Ele acessa dinâmicas inconscientes. Né? É interessante que, dando aula no curso de psicologia também, é assustador como o cara que faz psicologia, o cara, ou a mulher, o estudante, ele não sabe absolutamente nada de filosofia. Assim, totalmente ignora completamente, né, a filosofia. Isso é um absurdo. Né? Os caras usam conceito como pulsão, como alma, como dialética, às vezes, conceitos que foram criados na filosofia, cresceram na filosofia, brotaram na filosofia, se construíram na filosofia e os caras não estudam. Estudam Freud, o psicanalista, que é um leitor de Platão incrível, entendeu? Então, bravo, Federico, é isso mesmo.
porque não tem. Mas não é culpa do estudante, é culpa do currículo. Não existe filosofia no currículo do psicólogo, entendeu? Aí a gente vai entendendo o porquê. Né? Porque justamente a psicanálise e a psicologia se nutre o quê? De uma linguagem simbólica, né? De uma linguagem simbólica. E a filosofia propriamente dita, ela quer eliminar significados oscilantes da linguagem. Então, você percebe? Você tem que, fazendo filosofia propriamente dita, você tem que encadear o raciocínio de maneira mais precisa e lógica possível. O símbolo, as imagens, os absurdos, né? Digamos assim, as oscilações linguísticas não cabem, né? Não cabem. Então, são dois panoramas, né? Dois momentos, digamos assim. A filosofia, portanto, que eu estou tentando dizer para vocês daqui, que eu estou tentando apresentar aqui uma visão, nasce como sabedoria, ligada ao xamanismo. A filosofia nasce primeiro como uma sabedoria ligada ao xamanismo. A gente está falando de Empédocles, Parmênides, e isso aconteceu em outras culturas. A gente tem na Índia os yogis, né? Ou, por exemplo, na tradição cristã também mesmo temos isso. São Francisco de Assis, por exemplo, ou alguns santos, né? Que, digamos assim, se apresentam com um nível de consciência superior, um nível de consciência unificado, né? Uma espécie de uma ligação, digamos assim. Eles é como se eles tivessem conservam uma ligação com a fonte metafísica. Isso a gente vê nos yogis, a gente vê nos santos cristãos, e a gente viu também nos primeiros filósofos, na sabedoria grega, desses caras, entendeu? Então a filosofia nasce primeiro nesse ambiente, e depois ela vai se desligando disso. No ambiente grego são os mistérios eleusinos, né? Pensadores pré-platônicos. Né? Aristóteles, digamos assim, romperia com esse tipo de situação e funda, de modo definitivo, uma esfera do verificável. A partir do princípio de não contradição, temos ali a esfera do verificável. A origem da filosofia grega, portanto, é misteriosa. E todo o pensamento ocidental é misterioso. E eu acho que vale a pena a gente, como estudante de filosofia, não ignorar essas origens, né, do pensamento ocidental. Porque isso fortalece a nossa musculatura e faz com que a gente entenda melhor todo o desenvolvimento do pensamento ocidental. Né? Ah, tá, não pode. Está gravando. É mais ou menos por aí que eu vou falar, que eu estou indo para falar para vocês. Essa ideia da razão como uma traição, como uma decadência, foi explorada na tradição filosófica. A gente tem isso aí desde Canguilhem, a Nietzsche, a gente tem muitos outros pensadores que recusaram, digamos assim, esse logismos, esse tratado filosófico, esse jeito de usar o intelecto de maneira estruturada, encadear o pensamento. Basta a gente pensar em pensador como Heidegger, que no final, digamos assim, ou num período da sua produção, ele abandona, digamos assim, vai para a poesia, né? Se volta para a poesia. Isso é muito interessante. E Heidegger é um gigantesco pensador, né? Talvez o maior da contemporaneidade. Então vocês percebem, isso é bastante interessante da gente trabalhar. Segundo a tradição filosófica, né, que a gente pega nos livros, né, foi que Tales, Anaximandro, né, os primeiros. Né? Mas eles são, digamos assim, uma via de ligação do Oriente e do Ocidente, Egito, Índia. Né? O Platão chama de filosofia essa investigação, ou seja, o Platão chama de filosofia uma atividade educativa
que se liga a um determinado modo de escrita, que se conecta de maneira literária ao diálogo. Isso que Platão chama de filosofia. É um jeito de escrever a sabedoria. O Platão olha para o passado, sempre, quase toda a obra de Platão, olha para o passado num tempo que existia, digamos assim, esses sábios. E ele sempre faz referência a esses sábios. E na carta 7ª é o ápice, quando ele revela que existe um saber que não pode pertencer à escrita filosófica. Existe um saber a mais do que isso. Então, o desenho seria assim. A gente teria, primeiro, uma sabedoria, depois teria Platão nesse intermeio, né, que desenvolve de forma literária essa sabedoria antiga e prepara o terreno, digamos assim, para o tratado filosófico, né, que é a filosofia, propriamente dita. A filosofia, se isso tiver algum fundamento, surge como um fenômeno de decadência, digamos assim. Uma vez que filosofia, o amante, o amigo da sabedoria, ele não é um sábio. Aquele que cuida da sabedoria, ele não é um sábio, ele busca a sabedoria. Então, o que o filósofo faz está abaixo da sabedoria. É claro que a etimologia de filosofia é problemática, né? A gente vê em todo lugar ali amor à filosofia, né? Mas a gente sabe também que o Aristóteles vai dizer ali no tratado na Metafísica 1, né, que a filosofia nasce do talmo, né, do espanto. Né? Só que a gente sabe que é muito mais do que espanto. Né? Espanto é uma categoria insuficiente, traduz de maneira insuficiente a meu ver o talmo, talmase. Né? Porque espanto, a gente pode entender o espanto como uma espécie de situação emocional, né? Situação psicológica, onde eu me espanto e o outro não se espanta. Eu me espanto de uma coisa, o outro não se espanta de uma coisa, e Regiane não se espanta, Frederico se espanta. Não, a filosofia, o espanto que está acontecendo ali que Aristóteles diz, esse talma está ligado à tectonia, à terra, ao talma no sentido do terror, do pânico, do pavor. Né? É isso que move esses primeiros pensadores físicos a desenvolver a filosofia. Não é um espanto. Né? É um terror, um pânico de algo a mais do que ele, algo que supera o homem de muito, entendeu? Então ele se espanta, ele tem terror disso e ele quer arrumar um mecanismo, né? O mito ele serve justamente para apaziguar esse terror, né? Para dar uma espécie de acalmada nesse terror, mas ele não contente só com o mito, ele cria e começa a desenvolver a filosofia, desligar da sabedoria. Né? Então esse conceito de filosofia como amor e sabedoria seria terror, né? de algo maior que ele. Né? Mas percebe, o filósofo está abaixo da sabedoria. O filósofo é um cara que se aproxima da sabedoria, tenta se aproximar da sabedoria. O filósofo é um ser decadente. Né? Decadente, porque ele não tem o saber, ele busca o saber a todo momento. Busca algo que ele não tem. Isso é trabalhado à torta direita em Platão, né? Usando as mais diferentes imagens. O banquete, talvez melhor. Né? Paulo, só uma pergunta. Essas perguntas que o pessoal está pondo no chat, a gente retoma no final? Com certeza. Por enquanto, por favor, prossiga e depois a gente faz o levantamento. Tá bom. O amor pela sabedoria, digamos assim, não significa, talvez, desejar alcançar algo nunca alcançado ou visto, né? Sim, uma atividade de um homem que quer recuperar algo que já aconteceu. Percebe a posição? O que eu estou tentando dizer para vocês aqui, e é difícil, e quando fica bastante complicado, é porque o Platão é muito complicado, né? Porque o Platão, se por um lado ele segue uma tradição grega, exudiótica, homérica, ele também rompe com essa tradição. Então, quando o Platão está naquela primeira parte da ponte, aquela primeira parte da ponte, o partão místico, iniciático, tradicional, ele está retomando a tradição exudiótica. Mas quando ele rompe com isso, né, ele quer fazer um trabalho inverso. Ele sabe, mas ele é sempre grego, então ele sempre acredita na decadência. Né? Ou seja, ele quer retomar uma sabedoria que já aconteceu em uma época, como Hesíodo fala na Era de Ouro, no Livro das Raças, no Trabalho dos Dias, entendeu?
Então, o filósofo quer retomar algo que já aconteceu, só que ele não retoma, né? Ele não existe. Não tem retorno. O futuro não é salvação. Eu não vou ser sábio em outra vida. O filósofo, ele sempre é filósofo. Evidencia sempre uma existência fragmentada. Tem uma vontade de unidade. O filósofo tem uma vontade de se unir, né, à fonte da verdade. Mas ele é só um filósofo, ele não se une. A filosofia, então, digamos assim, é uma nova forma literária que Platão começa a desenvolver. A literatura filosófica escrita não é capaz de expressar a potência e sabedoria. O Platão deixa claro isso na carta 7, né? Aquilo que eu disse no começo da apresentação. Não, a escrita não pode emular ou reapresentar uma sabedoria. Essa sabedoria que se perdeu, ela não se alcança, se pode se retomar, mas não se pode, né? Não é a partir do exercício da escrita. Não é a partir do exercício da escrita. O que acontece é que o fenômeno da filosofia, que a gente estuda, nos apresenta uma documentação histórica somente do seu fim. É isso que eu estou dizendo. Quando a gente pega Platão e Aristóteles para estudar, esse não é o início, esse é o fim. Né? Então, existe muita coisa anterior a isso. Então, quando a gente entra em contato com o fenômeno da filosofia, nas primeiras aulas de filosofia, mas o pessoal nos apresenta como o início da origem. Né? Por isso que a minha fala era antes da origem. Né? Existe algo antes da origem, que é essa sabedoria helênica, entendeu? Então, quando a gente começa a estudar Platão e Aristóteles, ali não está o começo. E Platão, realmente, ele tem o começo de várias coisas, né? Mas a gente tem ali o fim de um processo, que não envolve só filosofia. Uma grande pirâmide tripartite que existe ali dentro, que deve ser considerada filosofia, poesia e verdade. Que a gente está entrando em contato ali com a decadência, com a filosofia. Mas antes disso, tinha muita coisa. Aldão, deixa eu ver se eu tenho mais coisas aqui para falar, cara. Acho que eu vou fechar em 1 hora, cara. Pode ser? Perfeito, fique à vontade. Depois a gente conversa. Tem muita coisa aí para conversar. Não, tem muita coisa. Eu escolhi mesmo apresentar algo inacabado, né? Se existe alguma coisa que a gente faça que pode estar no nível de acabado, mas super inacabado, para realmente ser polêmico e a gente poder discutir. Pessoal, era isso que eu queria dizer para vocês. Praticamente retomando aqui, eu queria os pontos altos. É essa estrutura tripartite que eu fiz com a filosofia no meio, abaixo, a poesia em cima e a verdade no alto. Isso não é uma tentativa de tripartição, não é uma novidade, está em Platão em todo momento, está na República sobre a tripartição da alma, a tripartição da polis, então é uma estrutura, a tríade, né, o triângulo é importante, né? Não raro usamos para estruturar algo, porque o triângulo, os 3 pontos, digamos assim, o 3 representa, digamos assim, o 3 representa a nossa existência, a existência do homem. A partir só dos 3 pontos que a gente tem a primeira figura geométrica sólida. Né? Então, o triângulo ele representa o homem nesse sentido, como uma estrutura de princípio, meio e fim. Então, a gente usa sempre o triângulo. Não raro usamos o triângulo para fazer imagens, porque o triângulo nos representa como existência humana. Entendeu? Então, por isso que o Platão usa, e por isso que eu estou usando, e vocês usam por aí também. Então, esse princípio da filosofia, essa poesia, né, e essa verdade em si. Eu acho que é importante vocês considerarem também isso que eu chamei de 2 logos. Né? Esse logos, logismos, e o logos eidola legumen. Um logos que encadeia o raciocínio, que é a base do silogismos, né, da dinâmica proposicional, e a situação das eidola legumena, das palavras que se vê, em latim chama verba videm, porque em Platão existem 2 modos, na ontologia de Platão, existe o trabalho proposicional em quase todos os diálogos, de você, a partir do argumento, ir cortando definições, e aí acaba caindo na aporia em alguns diálogos, outros não. Mas existe também em Platão uma dinâmica que pula etapas também em Platão.
que a partir das imagens, das experiências sensíveis, existe um conhecimento intuitivo da ideia da beleza em Platão. Isso existe no Fedro, por exemplo, no Banquete. Então, em Platão, a gente tem um trabalho proposicional, de análise rigor lógico, né, de definição, trabalho de definição, onde você quer definir o que é a justiça, o que é a verdade, o que é a beleza, o que é a piedade, e aí, a partir de uma dinâmica de embate dialógico, dialético, né, você vai eliminando as possibilidades e muitas vezes não chega a uma definição, né, cai na aporia. Mas existe também em Platão uma dinâmica intuitiva de alcance da ideia. Isso se dá através do quê? Não é através do raciocínio lógico, não é através do encadeamento de argumentos, é através da sensação. E como que a gente percebe essa sensação? A partir das legúmenas, das eidola legúmena, das palavras imagens. E é no Fedro, por exemplo, que o Platão vai falar que o amante se envolve com outro amante, que o cara vai para o rio e pisa na água, e que ouve a cigarra e põe a cabeça na situação, e aí, a partir dessa dinâmica de enlace, as asas vão saindo, como um dente cresce, e bum, você tem o êxtase, né, o sublime, está na ideia, né, da beleza, antevê a ideia da beleza, retoma a imagem da beleza. Isso dá através de uma explosão de sensação, não só de dinâmicas lógicas. Né? Isso é muito, às vezes, ignorado em Platão. Né? Então, acho que é interessante a gente, vocês pegarem isso como consideração, um logos, né, tradicional, e um logos que se dá a partir das imagens.